Uma coisa que eu quero falar aqui é sobre traumas. O que que faz uma pessoa criar um trauma? O que que faz uma pessoa criar uma memória traumática? O que que eu percebi quando eu começo a atender milhares de pessoas, literalmente, eu começo a perceber que tem alguns pontos que criam um trauma. E o que que eu listei? Lembra dos pilares que sustentam a crença? O que que são os pilares que sustentam a crença? Quem lembra? Experiências. Não é uma crença que sustenta a crença na maioria das vezes, não. É uma experiência. Na maior parte das vezes, o que está sustentando aquela crença é uma experiência. Só que tem algumas outras coisas que podem gerar uma crença e um trauma. Que coisas são essas, Romani? Essas coisas podem ser por repetição. Exemplo, não necessariamente porque eu passei por um momento traumático, mas porque aquilo se repetiu tantas vezes na minha vida, que começa a ter convicção que aquilo é verdade. Um exemplo claro, o que que acontece se eu soltar esse passador de slide? Ele vai cair, ele vai... Entende? Por que que vocês acham que ele vai cair? O que que garante para vocês que ele não vai sair voando? A repetição. Quantas vezes vocês já viram uma coisa caindo? Vocês falam, cara, é óbvio que vai cair. Isso é uma certeza, uma convicção tão absoluta, porque você repetiu isso milhares de vezes. Só que, parando para pensar, eu já fui mágico profissional. Cara, o mágico profissional, ele brinca exatamente com as certezas que as pessoas têm. A pessoa pensa, cara, o negócio vai cair, então como eu posso... Olha que louco. O que que garante para vocês que eu não sou oco do lado de trás agora? Ah, mas é óbvio que não é. Peraí, você está pegando uma referência sua, é óbvio que ele não é oco. Mas é exatamente assim que funcionam truques de mágica. Você cria uma ideia e fala assim, cara, é só eu colocar de tal forma que aí a pessoa pensa que o negócio atrás tem alguma coisa, mas não tem. E ele jura que tem. Eu estou dando um exemplo de alguns efeitos, mas basicamente isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Não vai funcionar para todo mundo, mas é interessante. Tá vendo o celular? Ó, quem estiver vendo de frente fica mais legal, de lado não. Ó, tá vendo? Olha, ó, tá vendo? Quem conseguiu perceber o celular parecendo que ele estava indo para algum lugar e ia aparecendo? Alguém viu? Ó, teve gente que viu, então... Não, eu só tô querendo dizer essa noção de realidade. A gente brinca com as certezas que as pessoas têm. E agora, eu quero trazer um segundo conceito, que vai além da repetição. Então, como que às vezes um trauma que não foi repetido várias vezes se instala? E aí, esse trauma se instala se essas três coisas acontecerem juntas. Porque muita gente fala, um forte impacto emocional. O que é isso, de fato? Tá. Aqui, ó, essas três coisas, se elas acontecerem juntas, você cria um chamado forte impacto emocional, um trauma. Isso daqui cria uma experiência emocional mais profunda. O amparo ou desamparo. Só que tem que acontecer essas três coisas ao mesmo tempo. O que é amparo ou desamparo? Amparo ou desamparo significa, se eu me sinto... Cara, eu tô rejeitado, eu tô desamparado, eu não tenho um porto seguro. Se eu perdi a minha referência, lembra que uma necessidade psicológica nossa é de amparo, de ter a convicção, a certeza de que o teto não vai cair, por exemplo? Então, se naquele momento eu tô com essa incerteza e o teto cai, é muito pior do que, por curioso que pareça. Se acontece alguma coisa e, cara... Pode ser até que o teto caiu. Mas aí chega, sei lá, o Diomar e me conforta logo em seguida e fala, cara, não, fica tranquilo, tá tudo bem. É mais difícil ter criado um trauma. Entenderam? Se na hora caiu e talvez eu fiquei desesperado sozinho, aí minha mãe gritou e fala, coitado do menino, vai morrer. E grita, eu tô instalando um trauma, exemplo, que fosse numa criança. Mas pode ser num adulto também. Às vezes a pessoa, meu Deus, a cara de susto... faz a pessoa sentir-se desamparada. Perceberam? É como se tivesse um risco eminente.
Aqui, o segundo ponto são referências. Referências no corpo e na mente. Que referências são essas? Geralmente, quando isso acontece pela primeira vez, é mais difícil de ser instalado. Primeira vez, aquele sentimento que eu estou querendo dizer. Exemplo, imagina que eu fui rejeitado na minha percepção, mesmo que eu não tenha sido. Na percepção, porque quando eu era criança, a minha mãe foi embora. Um exemplo. Esse sentimento continua inconscientemente. Só que, naquele momento, ele pode ainda não ter, sabe, fixado. Mas, de repente, eu tô na escola e aí a namoradinha larga o rapaz. Esse rapaz, de repente, sente um ataque de pânico. Inconscientemente, ele está lembrando daquele gatilho que veio antes. Ele trouxe uma referência. Por que que duas pessoas vão bater o carro? Uma sai agradecendo porque está viva, a outra cria um trauma e fala, meu Deus. Perceberam? Porque uma buscou uma referência, a outra buscou outra. Uma tinha uma referência para se sustentar, outra tinha outra referência para se sustentar. Perceberam que as referências impactam diretamente na construção de um trauma ou de uma crença fortalecedora. As crenças fortalecedoras também podem nascer assim. E por isso que eu coloco o amparo, porque se a pessoa se sente amparada, você está criando uma crença fortalecedora. Quem viu um vídeo que eu postei no meu Instagram recentemente da menininha com o pai, que o pai faz... Quem viu aquilo? Eu vou colocar lá no grupo, eu mando para vocês, mas é muito interessante, porque mostra exatamente esses pontos aqui, ó. O pai brinca como se ele fosse negligenciar a menina e não tá nem aí com ela. Só que ele tava brincando e logo em seguida ele dá atenção. Mas você vê a cara de desespero da menina. Você vê assim, sabe? O que que aquela menina poderia... Ó, basicamente, eu vou relatar o vídeo. Basicamente, o pai chega, ele tem um menino e uma menina. Ele ignora a menina e começa a dar atenção pro menino, dá um presente pro menino. A menina tá desesperada, pensando, meu pai não me ama mais. Ela não fala uma palavra, mas você vê no rosto dela. Por que é interessante ter mostrado isso também? Obrigado, Lula. Aqui, essas referências, elas buscam em momentos talvez como aquele ali. Pensa, essa menina daqui, vamos supor que ele não tivesse voltado. E, gente, quantas vezes isso acontece inconscientemente? Inconscientemente, o pai com a melhor das intenções, ele nem vê que ele não deu atenção pro outro, porque tá cheio de coisa para fazer. Aí tem um que é menorzinho, e o que é maiorzinho pensa assim, ele não me ama mais, agora ele só ama o menorzinho. Inconscientemente, não é, a criança ela não tem o mesmo discernimento que você pensa, cara, ele está cuidando daquele outro porque ele precisa sobreviver. Então, às vezes, não, ele não me dá mais atenção, ele dá atenção só para o outro. Eu tinha 11 anos quando meu irmão mais novo nasceu. Ou seja, uma menina de 11 anos, há alguns anos atrás, já era considerada uma mocinha. E exatamente isso que ele colocou. Então, uma criança de 11 anos, a gente ajudava na casa, né? Ajudava a mãe em tudo, já com 12 anos fui ser babá. E é exatamente essa sensação. Por que uma menina de 11 anos ficaria triste, se sentindo desamparada, né? Porque já é considerada quase uma adolescente, adulta. Então, a sensação é que eu tinha essa idade dessa menina nesse vídeo. E essa sensação de, realmente, não importa a idade, quando a gente tem essa referência, né, de ser deixada de lado
O sentimento é exatamente isso. E acredito que, assim, não tem idade para se sentir desamparado. Exatamente, né? exatamente. Então, a gente precisa, no caso ali no vídeo, né, o que seria o ideal? O pai abraçar as duas crianças. Então, para quem é mãe, para quem tem filhos, e aí essa história diz, né? Ah, a gente ama igual todos os filhos. Não tem jeito, não tem jeito. É uma coisa que eu sempre disse, eu sou a filha do meio. Um irmão mais velho, um irmãozinho muito mais novo. Enfim, eu acho que seria esse recado. O transformacional. O importante para a gente entender é que não importa se o pai feriu. Importa se a pessoa se sentiu ferida. Boa. Não precisa o pai tratar mal. A percepção que ela tem de uma criança vai fazer ela talvez se sentir mais rejeitada. E às vezes é só uma percepção. E a percepção também vai causar um trauma. Né? Hoje eu estou com um filho de 2 anos e 8 meses e um de 7 meses. E eu percebo isso direto. O de 2 anos e 8 meses tem mais ciúme. Aí eu tenho que olhar para ele. Eu preciso entender ele. Porque o de 7 meses, por enquanto, ele é mais cuidado mesmo. Porque ele precisa. Entendeu? Então a gente tem que olhar, e eu estou sempre tentando conversar, porque eu estou tendo a felicidade, a graça de ter filho depois de passar por esses treinamentos. Mas eu fui essa criança ferida. Mas será que meu pai me feriu? Pode ser uma percepção minha. E também não importa. Causou trauma da mesma forma. Porque naquela idade eu não tinha maturidade para entender. Muito bom. O transformacional. Perceberam a questão do amparo e desamparo, a referência e o primeiro outro ponto aqui. Eu chamo de sobrecarga de estímulos que tenham fundamentação em uma referência ou que se torne uma referência. O que é uma sobrecarga de estímulos? Alguma coisa que eu esteja vendo, ouvindo, sentindo e que estejam fazendo o meu corpo reagir. O meu corpo reagir abre espaço para reconsolidação de memórias. Pessoal, neurocientificamente, quando tem uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdalas cerebrais. E é interessante entender um pouco mais dessa estrutura. Por quê? Porque ali você tem respostas quase que automáticas. Você não pensa para responder. E isso é muito relevante. Por quê? Imagina o seguinte. Se eu tivesse que pensar quando o teto vai cair na minha cabeça para desviar dele, eu já teria morrido. Então, o que me faz responder de forma automática é essa estrutura. Quando eu toco nessa mesa, o meu tálamo já envia informações para o meu cérebro, chega na amígdala. Se não for um estímulo que eu vejo como uma ameaça, algum estímulo que eu vejo como alguma coisa que deva ter atenção, ele vai para o córtex pré-frontal. Se ele já percebe, é uma ameaça baseada em uma experiência passada, fudeu, não vai para o córtex pré-frontal. Então, o seu corpo responde antes de você ter controle sobre qualquer pensamento. Por isso que acontece o ataque de ansiedade. Porque o corpo responde antes da pessoa ter qualquer condição de pensar qualquer coisa. Porque mandou a informação, antes de conseguir racionalizar qualquer coisa, o meu corpo já está respondendo. E aí vem uma coisa que eu quero trazer para vocês. As memórias são consolidadas no corpo também. O que são as memórias que são consolidadas no corpo? Não é só psicológico, não é só... O seu cérebro é algo físico. Então, entender isso é muito relevante. Sabe o toque que eu tenho na mesa? Deixa eu encostar em fogo para você ver se eu não reajo automaticamente, sem pensar. Mas eu toquei foi com o dedo. Perceberam isso? Para entender o quanto isso é profundo, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Eu já fiz em laboratório. Eu não fiz na realidade, eu vi a instrutora fazendo, mas eu achei uma sacanagem. Mas basicamente, ela estourou o cérebro do sapo, várias partes do cérebro, ela arrancou, matou o sapo estava morto, ele pôs ele de pendurado assim, ela liga um isqueiro no pé do sapo, o sapo tira o pé. É uma resposta física. Ou seja, lembra que não vai para o córtex pré-frontal, já chegou, mandou a informação, o seu corpo reage. As nossas emoções estão em todas as células. E aqui, percebe,
o seu corpo manda essas informações. Chegou, as amígdalas mandaram, você reagiu. Você não está pensando nada. Até se você estiver morto, dependendo se tiver ainda algum grau de reação, seu corpo reage. Perceberam isso? Agora eu quero trazer um caso que é muito famoso na neurociência. Escuta essa, pessoal, que é muito legal, para vocês trazerem esse conceito. Um caso da neurociência bem famoso, um dos mais famosos, que é de um paciente chamado HM. Harry Mollison, sei lá como é que fala o Mollison, a Mollison, sei lá. HM, todos os médicos chamavam ele de HM, então eu vou chamar de HM também. Basicamente, até por que era HM? Porque antes a identidade dele era preservada. Hoje, como tem muito tempo, já sabe, beleza. Essa é uma história real. Basicamente, o cérebro desse cara começou a trazer sérios problemas para ele. Ele tinha ataques de epilepsia. E isso acontecia recorrentemente, a um ponto que não estava dando para ele viver mais. Isso, por volta da década de 50, ele chegava a ter um ataque de epilepsia por hora. Imagina a vida de uma pessoa assim. Você está aqui, deu um ataque, passa um pouco, deu outro ataque, você fica o dia inteiro, você não vive. Então você pensa, qualquer coisa, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Chegou um ponto que, na época, não tinha muita evolução da neurociência como já tem hoje. E eu acredito que ainda tem muito a vir. Mas o que acontece? Percebe-se que esse cara estava desesperado, topava qualquer parada, falaram, ó, vamos fazer um teste. A gente não sabe se vai funcionar, tem uma estrutura dentro do cérebro, a gente não sabe direito para que serve, vamos arrancar ela. Porque a gente já fez alguns testes com alguns pacientes, quando a gente tira pedaços dela, percebe que alguns deles melhoram do ataque de epilepsia. Aí, beleza, eu topo. Aí deu um problema grave, porque eles arrancaram toda a estrutura, 100% da estrutura. E que estrutura era essa que eles arrancaram? Uma estrutura chamada hipocampo. O que o hipocampo faz? E se descobriu isso por causa desse cara. Então esse cara foi o cara... Ah, agora entendemos o que o hipocampo faz. Consolida memórias. Então imagina isso. Se eu encontro com você hoje, eu só sei quem é você amanhã, porque meu hipocampo vai começar a trabalhar e durante o sono, principalmente, ele vai ter tempo para mandar todas essas informações, organizar isso dentro do cérebro para consolidar essas memórias para longo prazo. Quando arrancou isso do HM, quem já assistiu aquele da Lucy, como se fosse a primeira vez? Quem já assistiu aquele filme? Quem já viu aquele Tom 2 minutos? Ele era tipo aquele cara. Então ele conheceu a pessoa agora. Agora, senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar-lhes nosso caso clínico mais famoso, o Tom. Oi, meu nome é Tom. Harry. Marlene. Doug. Lucy. Oi. Que sandálias maneiras. Onde é que você comprou? Gostou, é? É uma história interessante. Eu estava na praia outro dia Oi, meu nome é Tom. É Henry. Oi. Marlene. Tom perdeu parte do cérebro num acidente de caça. Sua memória só dura 10 segundos. Eu sofri um acidente, é? Que coisa horrível. Relaxa, vai esquecer tudo em 3 segundos. Relaxa? Mas como é que foi esse acidente? Eu levei um tiro na cabeça ou... Oi, meu nome é Tom. Oi, o meu é Lucy. Passava alguns minutos, quem que é esse cara? Imagina o sofrimento que era... Mas, curiosamente, nessas pesquisas, começa a se perguntar para ele, cara, o que você acha sobre o futuro? Ele não tem a menor condição de conseguir imaginar nada do futuro. Por quê? Porque ele não consegue buscar referências no passado. Então, quando ele vai buscar, não tem nada. Como é que ele vai construir algum futuro? Ele começa só viver. Porque para você imaginar, eu quero isso para minha vida, você tem que entender quem você é. Você tem que começar a entender. E ele não conseguia buscar. E as memórias dele começaram a se esvair. O que sobrava? As memórias operacionais. Ou chamadas memória prime. O que é isso? Vou explicar aqui rapidamente. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Já aprenderam. Sabe falar, andar. Chega um momento que para você andar, isso não é mais consciente. É completamente emocional. Por quê? Se eu tivesse que racionalizar toda vez que eu fosse andar, ia ser um... Cara, eu ia dar ataque de pânico para andar.
Inclusive, tem gente que tem problemas no cérebro que faz com que ele tenha que racionalizar para andar. Para essa pessoa que tem esse tipo de problema, chegar daqui até aquela porta, ele gasta meia hora. Porque é um processo lento. Toda vez que é um processo lento, é como se todo passo que ele desse, ele tivesse que responder uma pergunta, quanto que é 13 vezes 72. 13 vezes 72, peguei. Agora, 45 vezes 14, entenderam? É como se todo o processo lento ele tivesse que racionalizar. É muito chato. Tem pessoas que têm esse problema, acredite, para respirar. Imagina o problema. A pessoa tem que viver com aparelho. Ou é extremamente desgastante. Existem esses casos raros. Mas por que eu estou querendo trazer o caso do HM? Porque uma coisa curiosa aconteceu. Eles pediam para o HM começar a desenhar, pintar. Inclusive, naquele filme do Como Se Fosse a Primeira Vez, traz essa referência. O que é incrível? Ele não sabia nada de desenho. Ele começa a desenhar a primeira vez e fala, cara, já desenhou? Não, nunca. E aí ele começa a desenhar, fica uma porcaria. Aí no dia seguinte, já desenhou? Não, nunca. Fica um pouco melhor e vai ficando. Passam-se os anos, ele desenha como desenhista profissional e ele nunca desenhou. Na cabeça dele. Você nunca desenhou isso aqui? Não, primeira vez. E o louco que colocam a mesma imagem para ele fazer a cópia da imagem. Então ele vai desenhando aquela imagem e todo dia ele desenha aquela imagem. A coordenação motora dele continua recebendo memórias. O corpo dele continua memorizando algumas coisas. E por que isso é relevante? E aí a gente começa a entender mais como funciona os ataques de ansiedade. Imagina, vou dar esse exemplo aqui. Imagina que eu tô aqui, aparece um tigre debaixo dessa mesa. O que o meu corpo vai fazer? Eu vou correr ou lutar com o tigre para sobreviver. Se eu sobrevivo e conseguir sobreviver ao tigre, amanhã pode ser que eu passe perto de uma mesa e dou ataque de pânico. Mas não tem nem tigre na mesa. Mas o meu corpo quer me proteger. Já mandou. A amígdala já entendeu. Mesa, tigre. Sai daí. O meu corpo consolidou essas memórias. E quando eu... Aí que vem o problema. Quando eu olhei a mesa, aí de repente, eu olho para uma outra coisa que não é a mesa, mas eu olho, sei lá, para uma cortina, para um negócio desse aqui, que eu generalizo para outras coisas. Pode ser que era uma mesa, aí eu olho a porta é preta, da cor da mesa, e de repente eu não sei nem por que eu estou sentindo ansiedade mais. Mas o meu corpo está reagindo. É um estímulo do corpo. Não é só uma coisa psicológica. Então eu preciso reeducar também como o corpo responde. Por isso que tem técnicas como dessensibilização sistemática, a dessensibilização instantânea, que vocês também vão ver aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? O nosso corpo também consolida memórias. Então, quando você está trabalhando em relação a um trauma, é importante olhar essas referências. Fala aí, Samuel. É uma contribuição disso que você está falando, de pegar a ansiedade de uma coisa e levar para outra. Eu experienciei muito isso ontem, porque eu tenho um medo muito forte de voar, de andar de avião. Decidi trabalhar isso fazendo, né? E aí ontem eu senti muito isso e ficou muito marcada a coisa uma certa coisa meio claustrofóbica, de estar fechado. Eu não tenho claustrofobia, mas foi o que me marcou durante o voo. E aí, todas as vezes ontem que eu fui em um banheiro, quando me fechava na cabinezinha, me vinha todos os sinais, eu ficava, por que isso está acontecendo? Eu só estou vindo no banheiro. E aí, só no final do dia eu fui perceber que era isso. Eu tinha levado todos esses sinais. Quando eu fechava a portinha, que eu estava ali naquele lugar isolado, vinha tudo de novo, assim. Muito bom. O transformacional. Uma coisa interessante também, às vezes, nesse caso, como ontem também aconteceu uma história comigo legal. Eu não gosto de lugar fechado. Eu detesto lugar fechado. Eu subo em qualquer lugar, mas detesto lugar fechado. E eu não gosto muito de elevador. E ontem, quando a gente foi fazer o check-in, entramos no elevador e fechou a porta e não abria. Eu e a Catherine. Mas o que acontece? Se eu estou sozinho, eu tinha ficado maluco. Mas eu estava com ela. Então, essa coisa do amparo e da referência que você tem de, aqui eu sou a segurança. Se eu não consigo ser a segurança, então
eu fico maluco. Mas eu preciso ser a segurança, porque eu tenho alguém junto comigo. Então, essas situações de entrar no banheiro, tô sozinho, eu acho. Não vou julgar. Entrando no banheiro. Entrando no banheiro. Cara, eu tô sozinho e essas situações são muito mais fortes de ansiedade, de tudo. Muito mais fortes, porque aí eu não tenho referência, eu não tenho amparo, eu não tenho nada. Eu tô desamparado, eu tô sozinho. A gente pode ter algum processamento também fora do cérebro. Por isso, talvez, que a gente tenha algumas memórias físicas por causa dos neurônios espalhados pelo corpo, que são terminais nervosos que mandam mensagem para o cérebro, e talvez eles tenham alguma coisa já pré-processada para ter reação. E uma coisa que é interessante, independente se o processamento é feito no coração, no cérebro ou o que for, de qualquer forma é fisiológico. É fisiológico, sim. É fisiológico, mas talvez essas reações sejam por causa disso. Você já tem uma pré-gravação fora do cérebro. No caso do corte da cabeça. O que tem-se mais? Pode ser que evolua. A neurociência está sempre evoluindo. Sim. Você está sempre descobrindo uma coisa nova. Mas eu toquei nessa mesa. Primeira coisa que vai acontecer, essa informação vai chegar no tálamo, do tálamo envia para as amígdalas. Se tem qualquer referência que é alguma coisa que pode ser um perigo potencial, o corpo responde antes de ir para o córtex pré-frontal. Se não tem essas referências, manda para o córtex pré-frontal e você consegue racionalizar aquele processo um pouco mais. Então, começa no toque, começa no cheiro, começa nos 5 sentidos. No paladar, no olfato, na visão,